Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre esse módulo de elementos de matemática discreta do nosso curso de teoria da computação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre relações. Então, uma relação R sobre dois conjuntos A e B, ela é definida como subconjunto de A por B, ou seja, essa relação é um conjunto e esse conjunto está contido, né, nessa composição de A por B. O conjunto de todas as relações definíveis sobre A por B é dado pelo conjunto, né, potência AB. Uma relação de um conjunto A sobre o mesmo conjunto A, portanto, eu tenho aí um conjunto potência, né, A elevado ao quadrado, nós chamamos essa relação de endorrelação ou autorrelação. Vamos ver aqui dois exemplos de relações. Aqui eu tenho R1 é igual a AB, tal que AB pertence ao conjunto dos números naturais e A é maior do que B. Então, considerando aqui essa relação sobre os números naturais, veja que aqui eu tenho que o A é um número natural e B é um número natural, né? Contém entre infinitos outros elementos, né? Nós vamos ter aqui que eu vou ter 2, 1, né? Por exemplo, o conjunto, o elemento 7, 4, veja que 2, 1, o A, né, que seria o 2, e o B, que seria 1, então A é maior que o B, 7, 4, 9, 3, 5, 2, e assim por diante. Agora, nesse outro exemplo aqui, nós temos R2, é definido como? Essa relação é uma relação que vai fazer relação de três valores, três variáveis, né? X, Y e Z, tal que X, Y e Z pertencem ao conjunto dos números inteiros, então eles podem assumir valores tanto positivos quanto negativos, e os valores aqui atribuídos vão ser x ao quadrado, vai ser igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa vai ser a relação. Então, no final, né, apesar dos valores x, y e z poderem assumir valores negativos, mas aqui nós vamos ter valores, no final, a relação entre eles vai ser dada por essa equação aqui, onde x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, novamente aqui sobre os números naturais, né, n, o x assumindo o valor n, y e z, né, nós vamos ter aqui os seguintes elementos. 0, 0, 0, por exemplo, poderia ser um elemento dessa relação. 5, 4, 3 seria uma outra relação, um outro elemento dessa relação. Menos 10, né, 8 menos 6, porque se eu pegar menos 10 ao quadrado, vai ser igual a 8 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Então, se eu fizer essa soma aqui de 8 ao quadrado menos 6 ao quadrado, vai dar exatamente x ao quadrado, que seria menos 10 ao quadrado. Depois vocês podem fazer aí. E aí eu teria também outros elementos desse conjunto, ok? As relações também, elas podem ser representadas pela notação infixa. Então, eu tenho aqui a notação infixa que diz o seguinte: ARB é uma relação, ou seja, uma notação infixa para uma relação de um elemento que vai estar em A, ou seja, que pertence a A, e de um elemento B que vai estar pertencendo a B, tá? A esse conjunto Bzão aqui. Então, nessas relações, os conjuntos A e B recebem, respectivamente, os nomes de domínio, então o A é o conjunto domínio, e o B é o conjunto codomínio ou contradomínio da relação. As relações também elas podem ser classificadas como relações binárias, e aí nessas relações binárias os elementos levam o nome de pares ordenados, é o que a gente mais conhece, né, as relações binárias, tem pares ordenados ali, e a relação ela pode ser n-área, né, ou nária, né, geralmente fala n-área, e seus elementos são chamados de ênuplas ordenadas. Observe aqui os casos, né? Então, dados os conjuntos A1, A2 até a N, e os elementos de A1, A2 até N têm a forma A1zinho, né, Azinho A1, Azinho 1, Azinho 2, Azinho N, né, e assim por diante. Onde o Azinho 1 pertence ao conjunto A1, o elemento A2, o Azinho 2 pertence ao conjunto A2 e assim sucessivamente. Tá? Em casos particulares, as ênuplas, né,
elas recebem os nomes especiais. Então, se o n for igual a 2, aí nós temos os pares ordenados, como nós já comentamos. Mas se eu tenho 3, né, elementos nessa relação, então eu tenho uma, a gente chama de tripla. N igual a 4, quádruplas. N igual a 5, quíntuplas. N igual a 10, décuplas. Né? E aí vai embora, né? E assim por diante. Tá? Bom, então aqui, olha, para a gente entender um conceito importante, outro conceito importante aqui de relações é o conceito de relação fechada em uma operação. Então, um conjunto ele é fechado em relação a uma operação se da aplicação dessa operação a quaisquer membros desse conjunto resultarem sempre elementos que também são membros do mesmo conjunto. Vamos ver aqui um exemplo para entender esse conceito de fechado em relação a uma operação. Então, vamos considerar aqui o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. E aí as operações binárias, tá? Então, vamos considerar operações binárias, tipo soma e subtração de dois elementos. Então, se a gente pensar aqui no conjunto dos números inteiros, então lembrando lá, o conjunto dos números inteiros são os inteiros positivos e negativos, né? Então, a gente pode ver que a relação das operações soma e subtração é fechada no conjunto dos números inteiros. Então, se eu pegar lá e somar dois números inteiros, o resultado dessa soma também vai dar um número inteiro. Se eu pegar um número inteiro e somar com um número negativo, essa operação também vai dar um número inteiro. Aí mesmo vale para subtração, ok? Agora observe que para os números naturais, a relação da operação de subtração ela não é fechada, ou seja, para o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais ele não é fechado em relação à operação da subtração. Porque se eu pegar, por exemplo, um número, dois números positivos, né? Se eu pegar, fazer a subtração deles, pegar, por exemplo, 5 menos 8, né? Ou seja, o primeiro é menor do que o segundo, né? Valor que eu quero subtrair. Veja que se eu fizer essa diferença, 5 menos 8 vai dar menos 3. Então, menos 3 é negativo. E o número negativo ele não pertence à classe dos números naturais. Ou seja, então a operação de subtração não está fechada, não é fechada para o conjunto dos números naturais. Tá? Por outro lado, o conjunto dos números naturais ele é fechado em relação à operação soma. Porque se eu pegar qualquer valor, ou qualquer número natural, quando eu somo esse número natural, o resultado da soma desses dois números naturais vai me dar também um número natural. Ok? Bom, e aqui para finalizar essa aula, uma aula curta, para a gente entender um outro conceito aqui, é o conceito de fecho transitivo e fecho transitivo reflexivo. Então, o fecho transitivo de uma relação, que é uma endorrelação em A, é denotado por R+, e obedece duas regras. Então, o fecho transitivo de R é uma endorrelação, ou seja, uma autorrelação no conjunto A. Então, a primeira regra, e a gente representa por R+, tá? Então, ele é representado da seguinte maneira. Se AB pertence a R, então AB também vai pertencer ao fecho transitivo. Se A e B pertencem ao fecho transitivo e BC pertence ao fecho transitivo, então a relação AC pertence também ao fecho transitivo. O par ordenado, perdão, né? AC pertence ao fecho transitivo. Agora, o que é o fecho transitivo e reflexivo, que é denotado por R asterisco? É simplesmente o próprio fecho transitivo unido com o próprio, vamos dizer assim, próprio valor do par ordenado AA, tal que A pertence ao conjunto A. Vamos ver aqui um exemplo para entender o que seria esse fecho transitivo e reflexivo. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho o conjunto A, então eu tenho aqui o conjunto E seria 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu tenho uma relação, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 1, 5. O que seria então o fecho transitivo reflexivo? Seriam todos os fechos transitivos, incluindo aí as relações A. Ou seja, eu vou ter, por exemplo, o próprio 1, 1, depois eu posso ter 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5,
Depois eu tenho 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e assim sucessivamente. Tá? Bom, pessoal, essa foi a aula de relações, uma aula curta, bem rápida aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula.